Começar aqui a gravar para valer. Pronto. Bom. Esse é o primeiro encontro brasileiro de fotografia em movimento, o MOV. Ele é idealizado pelo grupo de pesquisa Cinematografia, Expressão e Pensamento. Esse ano a gente conta com a parceria, a realização da Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, e o apoio de várias instituições, né? São professores, são pesquisadores parceiros que estão na organização desse evento. Então, tem a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, a Universidade Federal Fluminense, UF, viram aí a falha, né? A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, a Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, a Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, Universidade de Brasília, UNB, Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ISPM, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, o FOB, e a empresa de tradução e interpretação em Libras, a InLibras, que nas noites está fazendo a interpretação das mesas redondas. Então, a iniciativa desse novo evento é inaugurar um espaço de reflexão sobre as especificidades da fotografia cinematográfica, da direção de fotografia e dos mais diversos aspectos que envolvem a imagem no audiovisual. Nesta sua primeira edição, o MOV celebra a direção de fotografia no Brasil, enfatizando seu pensamento, sua política, seus profissionais e sua prática. Então, no desejo de ampliar o debate e reunir as múltiplas pesquisas da área, estamos aqui nessa sessão de trabalhos para assistir, depois a gente comentar e a gente poder conversar e discutir aí com os autores, né? Vamos ter 3 trabalhos na ordem, né, da nossa programação. Então, a gente tem o primeiro trabalho com o título Câmera Verdade, Fotografia e Estilo dos Found Footage de Horror, um trabalho do Paulo Souza dos Santos Júnior, que é docente do curso de graduação em fotografia da Unicap, é mestre e atualmente doutorando em comunicação na Universidade Federal de Pernambuco. Bem-vindo, Paulo, obrigada. Temos o segundo trabalho, né, a fotografia em movimento de hoje, nas telas de tempo mortos, do Alexandre de Carvalho Guimarães. O Alexandre é graduado em cinema pela FAAP, especialista em mídia, informação e cultura pela CELAC USP e mestrando em estudos culturais pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Alexandre, bem-vindo, obrigada. Obrigado. E temos o trabalho Videoclipe, uma conversa entre fotografia e música, da Paloma de Oliveira Brito. Ela é estudante da graduação em Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, de Vitória da Conquista. Bem-vinda, Paloma, obrigada. Então, cada participante terá 20 minutos para a apresentação, e depois disso a gente abre o debate para conversar com os autores. Então, desde já agradeço a presença de todos, bem-vindos, né? Boa sorte nas apresentações. Vamos começar, Paulo. E quem quiser ajuda, é só falar que eu ajudo aqui a projetar o material. Vamos lá, obrigado, Ju. Eu não preparei nada, fora o MOV, né, que a gente já está preparando já há algumas semanas. Eu não tive tempo para muita coisa, mas eu resolvi trazer um texto de um passado não muito distante, né, sobre a minha pesquisa anterior, sobre os found footage de horror e sobre a ideia de verossimilhança, né, de estatuto de verdade no cinema e tal. E achei que era um texto que valia a pena discutir, porque ele sempre está na minha cabeça, né, essa ideia do found footage. Acho que vale a pena definir primeiro, né, a ideia do found footage é um fenômeno que se intensificou a partir no final dos anos 90, né, em 99, quando a gente quer falar rapidamente para uma pessoa que nunca ouviu falar do que é, já aquele filme Bruxa de Blair, e aí todo mundo fala, sei como é. Então é aquilo, né, Bruxa de Blair, Atividade Paranormal, Cloverfield, Hack, são esses filmes que simulam serem produto de filmagens encontradas, né, por isso esse termo found footage. O termo found footage, na verdade, ele está associado a uma forma de fazer filme muito anterior, né, do documentário, né, notabilizado pelo Harun Farrock, por exemplo, que lida com realmente arquivo, né, filmagens encontradas verdadeiramente. E aí, no final dos anos 90, o cinema de horror se apropriou dessa ideia
e criou os falsos found footage, né? Filmes ficcionais que simulam serem produto de material encontrado, normalmente por um grupo, né, que é atacado por alguma entidade real ou imaginária, e que aí essas imagens são encontradas posteriormente e viram filme. E assim, a gente tem raízes de found footage lá nos anos 70, né, com filmes do Rogério Deodato e tal, né, mas ele vai se consolidar mesmo com a chegada do Bruxa de Blair, em 99, né, antes disso, o The Last Broadcast, de 98, filme que realmente traz essa ideia, e ele se consolida como robustecido como fenômeno a partir de 2006, 2007, quando sai o primeiro blockbuster, né, o Cloverfield, o REC, Atividade Paranormal, alguns filmes que são emblemáticos para esse tipo de formato. Não me perguntem se isso é um estilo, se isso é um gênero, se isso é um subgênero, se isso é um formato. Isso aí nem os pesquisadores mais dedicados à área conseguem responder. Eu gosto de chamar de estilo, por se apropriar de algumas características que eu vou tentar falar sobre aqui. Então, assim, qual é o grande interesse por trás do found footage aqui nessa minha fala? É que ele tenta dialogar e flertar com a verdade como sendo um artefato que vai potencializar o efeito emocional daquele filme. Ou seja, o espectador vai acreditar mais, vai ficar mais vulnerável à experiência estética daquele produto, porque ele supostamente acredita que aquelas imagens são verdadeiras, ou numa fase mais tardia, onde o espectador já era mais maduro e já conhecia do artifício do found footage, ele, mesmo que não acredite que aquelas são filmagens encontradas realmente, ele vai se deparar com uma plasticidade de imagem que ele reconhece como sendo de origem amadora e não uma intervenção superproduzida hollywoodiana. É a mesma coisa que eu disser para vocês e chegar aí numa sala e dizer, eu tenho aqui um vídeo de um OVNI ou de um lobisomem, e esse vídeo for gravado aqui em Full HD, com efeitos e tal, e tudo muito nítido e cristalino, isso aí vai ser menos crível do que se eu chegar com a imagem toda tremida e borrada de um celular, né? Então, assim, a gente acredita mais na imagem perfeita do que na imagem plasticamente perfeita. E aí o found footage é um fenômeno que faz uso dessa ideia da imperfeição, né? Alguns autores chamam de um realismo de baixa resolução, ou estética da imperfeição, né? Como o Rodrigo Carreiro chama. E muito disso vem da ideia das imagens caseiras, domésticas, que começaram a ser produzidas com muita ênfase. Gente, foi só para mim que o Paulo travou ou mais alguém? Para todo mundo. Para mim também, Vamos esperar um minutinho para ver se a conexão dele volta, né? Tá. E aí, na sessão que ele mediou, deu tudo certo, né? Não caiu em nenhum momento. Porque também, talvez, se ele não conseguir voltar logo, a gente pode passar para o Alexandre e no retorno dele ele retoma. Pode ser, Alexandre? A gente espera mais alguns minutos. Pode ser, sim. Tá bom. Vou pedir para Matheus mandar um WhatsApp para Paulo para saber se ele responde pelo WhatsApp, ou Daraca, por favor. Já mandei aqui. Valeu. Dá um minutinho aqui, ver se ele responde. Agora saiu mesmo. Então, vamos passar para o Alexandre, e aí o Paulo, quando ele retomar a conexão dele, aí ele retoma o trabalho, pode ser, Alexandre? Tranquilo? Pode ser, sim. Tá bom. Precisando de ajuda, estamos aqui. Tá bom. Vou tentar aqui, vou compartilhar. Tranquilo. A tela inteira, né? Paulo voltou. Então, a gente pode retomar para Paulo, Alexandre, já que não... Ah, tá certo. O Paulo voltou aqui. Paulo, seu microfone está fechado. Oi, gente, perdão. Tranquilo. Fiquei 2 horas conectado sem problema, chegou agora, na vez de falar. Eu não sei até onde eu falei, né, mas...
Rodrigo Carreiro, você estava falando Rodrigo da ideia do Carreiro, Rodrigo tá. Então eu Carreiro. falei na ideia da estética da A estética da imperfeição. do Rodrigo. E aí queria só, vou tentar ser até mais breve pela minha queda, como punição, né, por essa conexão horrível. Mas queria então falar sobre essa ideia do Estatuto de Verdade, que é muito impressa no documentário, né? A gente que discute e estuda cinema há mais tempo não é tão ingênuo em acreditar que o documentário é a verdade. Mas a gente entende que o documentário tem esse estatuto, né? Até o nome, documento e tal, dele trazer essa marca, né? Mesmo que seja um recorte, um olhar. Então, o Found Footage vai beber nessa fonte do documentário, nessa ideia de uma raiz, né, que carrega credibilidade. E aí eu acho que a gente vai se deparar com essa ideia da presença narrativa. Quando a gente reconhece narrativamente a presença de um dispositivo de gravação, né, é muito comum no documentário, o documentarista falar, enunciar o que vai fazer, né, a própria voz dele vazar na entrevista, a gente entender que a câmera, o aparato da filmagem está todo ali. Isso aí nos aciona, né, essa memória do documentário. O Found Footage ele faz isso através desse dispositivo que a gente, né, que estuda Found Footage, chama de câmera diegética. Ou seja, é uma câmera que ela não está escondida, né? Ela não é uma câmera onisciente, não é uma câmera que está lá, um olho de Deus, não. Ela é uma câmera presente em cena, operada por algum dos personagens. Seja ele um personagem que está aparecendo fisicamente, seja ele um mero cameraman que foi implantado na cena. E aí, Found Footage, a gente vai ter de uma diversidade de qualidades e sorte de operação muito diferenciada. Vai ter Found Footage que respeita muito bem essa estrutura pré-estabelecida de uma câmera em cena, uma câmera diegética e suas limitações. Tem outros não, que eles colocam como um pretexto ali, até por uma onda que teve muito grande, né, desses filmes. Em um dado momento a câmera se perde, a câmera sai flutuando, vai lá para cima, né, tem um corte que é impossível para uma câmera estar sendo operada por alguém dentro da diegese. Mas a ideia básica é que tem um operador de câmera dentro do filme. Então, por isso a câmera é intradiegética ou câmera diegética, como o Rodrigo Carreiro também chama, né? E aí essa reconhecida presença do dispositivo aciona essa negociação com o espectador, né? O espectador sabe que tem alguém ali e que tudo que está se passando é efeito daquela presença em cena. Então, se tem alguma situação muito perigosa, é normal que o operador corra e a câmera trema e que se perca o foco. Se a câmera cair no chão, ela pode deixar de gravar ou a lente pode trincar. E aí eu acho que tem um conceito muito interessante que a Vivian Sobchak traz para o documentário, que é a ideia de olhar ameaçado, né, que é aquela ideia de um câmera que se esconde de um tiroteio ou que se abaixa para desviar de alguma coisa. E em situações de perigo, a gente vai ver, né, com muita frequência, essa câmera que perde a sua correção plástica, estabilidade e tudo mais, e passa a ser um documento daquela aflição do momento. Eu gosto muito de falar de um plano emblemático, né, do primeiro trecho da Batalha do Chile, do Patrício Guzmán, onde o cinegrafista é morto, né, pelo exército ali, que está com apoio do Pinochet e tal, e ele dispara contra o cinegrafista. E aquele é um olhar ameaçado, né, uma câmera que está sob alvo de uma arma, e aí a gente se destabiliza, ele é atingido e inclusive morre, né, então eu acho que essa ideia do olhar ameaçado, por qualquer que seja a entidade, ele está muito presente no Found Footage. E aí ele vai negociar uma coisa que parece um tanto quanto paradoxal, que é a legibilidade narrativa disputando com a verossimilhança. Ou seja, se eu for muito verossímil, imaginar, eu estou aqui e tem um grupo de pessoas que vem me atacar. Se eu for muito verossímil, eu vou largar a câmera e vou sair correndo. Ou então a câmera vai cair, vai perder foco e eu não vou ver mais nada. Então eu tenho um problema que eu tenho que ser verossímil, eu tenho que me comportar como tal. Tem um espírito, né, na minha casa, eu não posso ficar lá inerte. Eu tenho que sair louco correndo. Mas eu tenho um espectador que está assistindo, né, afinal é um filme. Então eu tenho que ser também legível. Eu tenho que tornar as imagens estrategicamente legíveis e verossímeis. Por isso a gente vai ter câmeras de segurança ou de vigilância, como por exemplo, extremamente bem posicionadas para parecer que estão ali por acaso, mas também num enquadramento que seja extremamente propício para capturar os eventos que vão acontecer dentro da diegese. Eu vou ter um cinegrafista que está correndo, mas que ele tem algum tipo de habilidade de operação de câmera. Por isso é muito comum que nesses filmes, alguns dos melhores desses filmes, eles utilizam cinegrafistas profissionais, né, na diegese.
inclusive para justificar o interesse da pessoa manter a gravação, mesmo sob ameaça. Então, no REC, né, que é um filme espanhol muito importante para o gênero, talvez o melhor, a gente tem uma equipe de televisão, então a jornalista fala logo no começo, ó, Pablo, não deixa de... grava tudo o que acontecer, porque assim, é um grande furo de reportagem, né, ele está num momento muito importante da carreira, então aquela ação de gravar continuamente, aconteça o que acontecer, está justificada pelo objeto da própria profissão ali deles. E assim vai acontecer em alguns dos bons filmes, né? Outros que são muito problemáticos, né? Tem um filme do Shyamalan, A Visita, que a gente tem uma câmera operada por uma criança, mas que ela é uma virtuosa da fotografia, né? Ela não se abala com nada, a câmera é super destramente operada e tal. Então, assim, é muito comum a gente ver esses erros, né? De um operador que não é coerente com a imagem que está se vendo. E por isso a gente tem também uma leva muito grande de filmes péssimos, né? E alguns poucos, talvez algumas poucas dezenas que valem a pena dentro desse subgênero. Uma outra coisa que eu achei interessante de trazer nesse artigo especificamente foi um conceito do Arlindo Machado, né, que ele fala lá no A Televisão Levada a Sério, e que está presente especialmente no REC, mas em alguns outros filmes também desse subgênero, que é a ideia do tempo real, né, do tempo presente, não de fenômenos que foram, né, que é uma coisa muito da TV ao vivo, e que não está lá no cinema, nem no teatro, né, que a gente ensaia, grava, planeja, constrói, depois mexe. Não, é uma estética da transmissão ao vivo. E a transmissão ao vivo, ela surge também como mais um elemento de verossimilhança, porque no ao vivo não dá para cortar, né? No ao vivo não dá para editar, no ao vivo não dá para articular nenhuma grande encenação, mesmo que a gente saiba que no cinema vai dar. Mas aí é muito comum que nesses filmes a gente tenha planos sequências, né? A duração média de planos desses filmes, em geral, é bem maior do que a média, né? Por exemplo, o REC tem uma duração média de planos que, se não me falha a memória, que já faz uns 3, 4 anos, mas beira ali os 10 a 15 segundos, né? Quando os filmes hollywoodianos mais comuns estão baixando para casa de 3, às vezes 2 segundos de duração média de plano, né? Tem um estudo muito bom do Barry Salt, né? Que ele vai apontando para essa tendência de redução de duração média de filmes, né? E lógico, estou falando de duração média de plano em filme de ação, né? Não estou falando de filme do Tarkovsky, pelo amor de Deus. Mas assim, o Found Footage, sendo um filme comercial, ele tem uma duração de média de plano muito grande, né? E aí, como eu falei até na outra live, na outra reunião, esse mecanismo de câmera que não corta, apesar de parecer que um plano de 20 segundos, ele vai ser realmente um plano muito mais enfadonho do que uma sequência de 10 planos de 2 segundos. Mas aí, né, que é a tendência do que vinha acontecendo no cinema de ação, né, e que o Bordwell vai apontar como continuidade intensificada. E o que eu acredito hoje é que a gente tem uma continuidade intensificada que não está mais apoiada na redução da duração média de plano somente, né, mas também nessa câmera que é frenética. Então, o movimento de câmera desconexo ali, aquele balançado e o frenesi todo, ele é também uma forma de imputar a ação naquela cena, né? Por mais que a câmera, né, por mais que não se corte, ou por mais que se simulem cortes, né, invisíveis ali, para que a gente pense que é um grande plano de sequência, quando na verdade não é. Então, assim, gente, só para eu vou tentar não estender muito, articulando, né? Found Footage, ele surge lá como fenômeno que quer se apoiar na verossimilhança, né, no efeito de verdade, potencializar o efeito de horror, que é o grande nicho ali do cinema de horror. O Found Footage, ele é predominantemente um fenômeno do horror, né? Ele existe muito raramente em outros filmes, alguns filmes de comédia, algumas coisas assim. Eu acho que, notavelmente, um filme de destaque importante para cinematografia, inclusive, é o filme do Brian De Palma, que não é um horror, né? Que é o Guerra Sem Cortes, Redacted, que é um Found Footage, e um belíssimo Found Footage, apesar de ser muito duro de assistir, mas é um filme que reúne filmagem amadora de câmera, né, de uma mini DV, com câmera de vigilância, com câmera de uma produção de televisão francesa, com produções para internet, webcams e tal. Então, eu acho que quando o Brian De Palma reúne ele replica os materiais que ele encontrou na internet para fazer um filme de ficção de Found Footage, ele eleva o Found Footage a um patamar interessante, porque é um diretor canônico, né, que já tinha feito um filme de guerra
muito duro anos antes, e ele resolve fazer no formato found footage, né? Talvez ele esteja querendo se atualizar e mostrar essa multiplicidade de olhares, inclusive o olhar dos iraquianos, né, numa resistência visual imagética ali à incursão americana e tal. Então acho que é um filme bacana do fenômeno found footage, né, não sendo de horror. Mas em geral ele é de horror e ele tá ali para dar potência ao medo. No Brian De Palma ele dá potência ao horror, mas é um horror ali do exército invasor americano, né, e aí a potência do horror do imperialismo mesmo. Mas assim, esse estatuto de verdade, ele está muito abraçado com found footage. Acho muito destacada essa dualidade, né, que eu já apontei para vocês, de verossimilhança e legibilidade. E por último, né, retomando esse conceito do Machado, que é um conceito muito bacana para a televisão, que a gente também pode incorporar ao found footage. Hoje em dia, né, para fechar, como é que está o fenômeno, né, que eu acho que eu nem escrevi no artigo, o fenômeno ele se atualiza, né, ele parece que morreu, mas não morreu, ali no final dos anos da década de 2010, a gente começou a ter uma onda muito problemática, de filmes muito ruins e feito de forma muito desenfreada, assim, found footage. A gente já passou da casa dos 1000, né, então, assim, é uma coisa que é considerável, né, tem mais de 1000 filmes de found footage. E os mais recentes, eles começam a se abraçar com a ideia do horror tecnológico, né, são filmados a partir das telas. Então, muitos chamam eles de computer screen movies, né, ou computer screen horror, e na verdade são capturas de tela, né, o filme começa normalmente com o Windows ou com o Mac OS ligando, e aí começa uma chamada no Skype, uma chamada no Zoom ou no Google Meet, como a gente está aqui, e eventos estranhos começam a acontecer, e as filmagens encontradas, na verdade, são gravações de chamadas de vídeo, né. Quem tiver paciência, né, para assistir esse tipo de coisa, tem um filme recente, chama Host, né, que está na Netflix, que é um filme que é capturado todo numa chamada do Zoom, né, e isso gera uma série de implicações para a diegese, né, restrições para o enquadramento, porque tudo que se passa no universo da história tem que acontecer dentro do Zoom ou do Google Meet, né, então como é que eu vou justificar, por exemplo, que a pessoa vai mexer um notebook ou que vai levar um celular para um outro cômodo? Como é que eu vou justificar a iluminação e tal? O Host é um caso até que eu acho emblemático, porque ele não tem crédito para diretor de fotografia, né? Não existe fotógrafo no filme, porque todas as filmagens foram feitas pela webcam dos atores, que foram dirigidos à distância, num filme bem pandêmico, né? Porque ali a gente tem atores à distância que se autofilmam, e aí é um trabalho mais de montagem, realmente, de organizar essa encenação para que funcione. Enfim, é um tema que ainda me interessa, né, faz parte da minha pesquisa de doutorado, essa parte específica do dispositivo, né, da ideia das câmeras digitais e como isso vem transformando a cinematografia, né, tanto com a incorporação desse estilo amador, quanto com a ideia da incorporação do dispositivo, né, da webcam, da GoPro, do celular, e como isso transforma a nossa relação com a produção de imagem. Mas aí vou deixar espaço para a gente conversar mais depois e fico aberto aí para perguntas, sugestões, contribuições. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção. Paulo, muito obrigada. Super dentro do tempo, mesmo com a queda, voltou tranquilo. E aí eu passo para o Alexandre, né, fazer a apresentação e no final a gente abre aí para o debate. Alexandre, aí você tem 20 minutos. Tá certo. A gente compartilha com a tela inteira, normalmente? Pode ser, funciona, porque aí depois você escolhe o arquivo e aí consegue abrir. Tá aparecendo ainda não? Ainda não. Eu saí da reunião? Não, tá aqui. Tá aqui.
É que eu coloquei a tela inteira e eu pedi para compartilhar e não tá aceitando. Vou tentar uma janela, então. Pronto, isso que eu sugeri. Pode tentar também uma guia, né? Pode funcionar também. Caraca. Não se preocupe, faz parte de todos os eventos online. Se não tiver isso, não é um evento online. Porque só está disponível cancelar. Ó, eu tô apertando aqui, só está disponível cancelar, compartilhar não está disponível, não sei por quê. Deixa eu ver. E lá, se eu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu... Olha, está tudo aberto para que você possa compartilhar a sua tela. Eu não travei nada. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Peraí. Em último caso, a gente pode fazer como fez antes, né, Ju? De mandar por e-mail de alguém e a gente Se você compartilha. quiser mandar. Tá. Peraí. Tá. Agora acho que dá. Pronto, está começando a abrir, Alexandre. Tá bom. Pronto, agora sim. Tá certo. Perfeito, a tela já abriu, está tudo ok. Boa sorte. Então, o tema do meu artigo é a fotografia em movimento de hoje nas telas de Temps More. O artigo é baseado na obra de cyberarte, arte eletrônica chamada Temps More, sob a perspectiva da fotografia em movimento, que eu achei que se encaixava muito bem. Essa obra tem uma narrativa híbrida e dá para perceber claramente as semelhanças com as técnicas da fotografia, do cinema e do vídeo. E o pensamento é que a tecnologia atual, que tornou o ato de fotografar uma obsessão, permite a reprodução e a simulação do movimento. E Temps Morte é o testemunho e fruto desse desenvolvimento, né? E aí eu faço uma relação entre a fotografia em movimento nos dias de hoje e Temps More, e que também é meu tema de dissertação de mestrado. Rapidamente a bibliografia, eu cito Roland Barthes, André Bazin, Arlindo Machado, Kátia Maciel e a história do cinema do Sadu. Então, Temps Morte, como eu falei, é uma obra de cyberarte da artista belga Alex Verhest. Ele ganhou um prêmio bastante importante de arte eletrônica, o Gondinica Artes Eletrônica de 2015. E ele é um filme interativo que relata a história de uma família em que o patriarca foi assassinado ou se suicidou. E a base da instalação é o roteiro narrativo, em volta do qual é criado um corpo de peças individuais utilizadas para compor o enredo, explorando os limites da constituição da linguagem. E aí, para ter uma ideia, eu vou tentar projetar aqui o vídeo. Tá aparecendo? Ainda não, Alexandre. Será que... porque eu acho que tá... Se você colocar, talvez, pelo link do navegador, talvez funcione. Abrindo o navegador e depois você colocar como guia, escolher guia e colocar navegador. Aí você tira essa projeção e coloca uma guia. Ok, fica tranquilo. Então eu abro o filme, né? Isso, abre o filme. Uhum. E depois aí você tira, para essa apresentação, abre uma guia e escolhe o filme. Parar a apresentação, isso. Agora está aparecendo, não? Ainda não, mas é porque para a gente demora um tempinho mesmo para aparecer. Tá. Peraí. Vamos ver aqui.
Pronto, começou a abrir aqui já para gente. Agora que eu tô começando a entender, tá certo. Isso, aí você, pronto, aí você escolhe. Ah, tá, agora acho que... Pronto, agora tá ok para gente aqui, pode dar play. Então, a base, então, já apresentando o vídeo, já explicando, a base da instalação é um filme interativo, né? E a base é esse quadro principal, essa tela principal, que é a mesa de jantar. Aqui depois vão ter outras telas que vão mostrar vários elementos que estão presentes nessa mesa de jantar. Então, a gente tem aqui no fundo a vista, né, que acho que é a janela que dá para o lado de fora, a vista do 6º andar. A gente vai ter telas de todos os personagens, que são a apresentação dos personagens. A gente vai ter as naturezas mortas, que tem indícios dessas naturezas mortas aqui na mesa, né, restos de comida das naturezas mortas. A gente vai ter também o pântano, que está presente aqui nessa folhinha no fundo da tela principal. E também é um filme interativo. É possível você telefonar para os personagens que estão presentes na mesa de jantar. Mas aqui ocorre uma ironia, não é? Who's that? Who? Not me. I'm right here. That's right. Yes, we're right here. Quer dizer, a ironia é que você pode telefonar, interagir com a tela, mas os personagens não se comunicam de fato, né, com a pessoa que está telefonando para a tela principal, né? Eles falam algumas coisas que não comunicam nada, e na verdade o telefone também não é atendido pelo personagem. Aqui temos as naturezas mortas, cada uma está relacionada com um dos personagens do filme, todos são telas, né? E aqui os personagens. Cabe já observar o retrato de personagem, que eles estão parados, mas ao mesmo tempo possuem um pequeno movimento, né? Especialmente aqui Helene, que eu vou analisar um pouco, né? Aqui o pântano, né, que tá presente também na sala de jantar. E aqui a vista, né? Que o espectador também se aparece na cena. Agora vamos lá. Então, as várias telas que fazem parte da instalação, né, a vista, o pântano, a interação. Então, aí começando a trajetória desse artigo, né, eu começo a pensar sobre a fotografia em movimento a partir da própria fotografia, e aí eu começo a pensar sobre o movimento nas telas de Temps More, né. As telas nos remetem a fotografias, tanto a gente pode pensar numa fotografia de uma exposição fotográfica, quanto dos celulares e computadores, né, que nas telas que estão presentes no nosso dia a dia. E elas são fotos em movimento que não se afastam totalmente da estática, né. E como exemplo, temos esse personagem Helene, que vocês podem ver que ela tá mais próxima do choro, embora não chore de fato. A peça é semelhante à fotografia, mas a personagem na tela de computador da instalação não está totalmente estática, né? Ela tem
ela se movimenta levemente. A expressão artística de algo entre a fotografia e o cinema, entre a estática e o movimento. E aí eu cito um pedaço, um trecho do Bazin, né? Comentário do Bazin, que o filme não se contenta mais em conservar para nós o objeto lacrado no instante, como no âmbar, o corpo intacto dos insetos de uma era extinta. Ele livra a arte barroca de sua catalepsia compulsiva. Pela primeira vez, a imagem das coisas é também a imagem da duração delas, como que uma múmia em mutação, né? E então a gente tem aqui um sutil movimento, que é um jogo dentro de uma ação narrativa. Os personagens não conseguem sair de sua imobilidade como que embalsamados, né? Eu penso um pouco também naquelas cenas das naturezas mortas, que a gente vê esses insetos se movimentando também, lembrou bastante. A ação que se repete ao infinito e nunca se completa, né? Ela parece que vai chorar, mas não chora. Helene vai chorar, mas não chora. Tempus Mort, ele representa o estado do audiovisual entre a imobilidade e o movimento. É bom lembrar, né, que o cinema é uma ilusão de ótica criada com projeção de 24 fotos por segundo. As fotos de Tempus Mort ficam sempre no meio, não estão estáticas, mas não possuem um movimento completo. É o tempo morto, né? A artista deu o nome Tempus Mort justamente para falar sobre a passagem de uma tela a outra, entre a tela de um computador e a tela de um celular, em que não existe, em que há um corte nessa comunicação, né? Agora, já falei da fotografia, agora falamos sobre o cinema, e a gente lembra de novo que a obra é concebida como um filme, diversas telas e planos que se interligam para o desenrolar da trama. Então, já falei, né, que o cinema são fotos em movimento. Então, toda a história de Tempus Mort se passa em um único cenário, a sala de jantar. Cada cena de Tempus Mort é o passeio do olhar sobre o momento da narrativa e sobre os ângulos desse único ambiente do filme. E aí algumas definições de decupagem. A sequência, né, que tem uma função dramática, ou uma posição importante da narrativa, que é constituída de cenas que são dotadas de unidade espaço-temporal. Em Tempus Mort, a construção das sequências que vão formar o filme, né, a partir do olhar da pessoa que tá entrando na instalação. E aí a gente tem o plano médio, o ambiente fechado da sala de jantar, e o plano americano dos retratos dos personagens, né, que o plano americano pode ser, depende da definição, pode ser a partir da cintura até a cabeça, ou a partir do peito até a cabeça. E a gente tem também os detalhes das naturezas mortas. E é muito interessante para pensar na narrativa de Tempus Mort esse quadro da vista do sexto andar, né, que pode ser definido como um plano geral, já que define, representa cenas exteriores, né, em um grande espaço. Mas só que o espectador de Tempus Mort tem uma visão diferente do espectador normal de cinema, né? Ele pode se aproximar da tela e primeiro ele vê uma janela ao longe, depois pode ver um plano geral da cidade, e ao mesmo tempo ele se vê refletido na janela da tela, né? Então, as novas possibilidades da cyberarte. Então, agora pensando sobre Tempus Mort também a partir da videoarte. Então, lembrando que o vídeo é uma mídia de passagem e que ele é um atravessador, ele trabalha com a fotografia, com o cinema e com o vídeo. E as facilidades do uso do vídeo fazem com que os artistas utilizem uma lógica mais específica, com maior liberdade. E aí é bem interessante observar a mesa de jantar, de novo, porque os personagens, a gente tem personagens aqui em movimentos diferentes. Aqui, antes
ao contrário, depois da morte do patriarca, aqui antes da morte do patriarca, né? Então a gente tem, na mesma cena, momentos diferentes do filme, né? É um expediente bem interessante que o vídeo também não trabalha numa forma tão linear quanto o cinema, né? Uma liberdade muito maior. E outras características claras da videoarte, a gente tem a questão do dispositivo, que é uma coisa muito importante para o vídeo, e o cinema de museu, né, características cinematográficas sendo apresentadas no museu, né. E agora, finalmente, pensando na cyberarte, Tempos Morte é uma obra tecnológica, híbrida por natureza, e essa tecnologia permite incursões muito mais subversivas do que eram possíveis antes, quando se utilizava TV, câmeras, gravadoras de fitas cassetes, etc. E também cyberarte é o resultado de uma mudança na arte, né, da arte contemporânea, porque antes as artes fundadas nas imagens técnicas tinham suportes que se acomodavam muito bem com as linguagens, né, umas linguagens muito separadas uma das outras, e a partir, né, da época contemporânea, há uma hibridização muito maior entre as linguagens. E a consequência, e isso é muito claro em Tempos Mor. E aí, completando, e aí terminando, já passando para terminar, eu faço um paralelo com o livro Câmera Clara, do Roland Barthes, que ele fala que a fotografia, ele relaciona a fotografia com a ideia de espectro, que é ao mesmo tempo o espetáculo e o retorno do morto, né? E aí, como exemplo, ele mostra essa foto aqui de um terrorista que vai ser executado, né? Vai ser morto. E aí ele fala que ele se impressiona muito com essa questão da fotografia, que é um retrato de alguma coisa morta, que já passou, que já morreu, né? E, por outro lado, o mundo fílmico, ele sempre continua a fluir, né? E aí o pensamento é que as fotos das telas do ambiente digital se recusam a aceitar esse estado estático, né? Como esse estado estático, essa morte da fotografia, essa morte representada pela fotografia que o Barthes comenta, né? Então, porque a gente percebe o movimento incessante do olhar do observador entre as diversas telas, né? Diversas telas do celular, do computador, e isso está muito claro aqui em Tempos Morte, e também das amplas possibilidades de movimento que a tecnologia proporciona, como os GIFs animados, a produção incessante de vídeos por celular, e aí se encaixa muito na narrativa de Tempos Morte, né? Já que os personagens não sabem lidar com a morte do patriarca, permanecendo entre movimento e imobilidade. Alex Verhaast questiona os limites da narrativa e da expressão de comunicação nesse novo mundo em que as novas tecnologias são obrigatórias. E aí, finalmente, eu penso na ideia do Arlindo Machado, na comparação do cinema com a caverna de Platão, que a luz do projetor cinematográfico é a mesma do fogo que projetava as figuras na caverna, atrás e acima dos prisioneiros, né? E se fosse possível, se o foco de luz estivesse em outro lugar, projetaria os espectadores na tela, desvelando o dispositivo. Então, e é o que acontece em Tempos Mortos, né? Porque no momento em que o próprio espectador cria o seu próprio filme através do seu olhar e fica muito claro o dispositivo, as fotografias que ele pode utilizar para criar esse filme, esse dispositivo fica muito, muito evidente, né? E as interfaces mais visíveis dão mais consciência ao espectador. Mas, ponderando um pouco, né, embora o objetivo
de Tempos Mortos seja a crítica, a ilusão da projeção como simulacro da realidade. Ainda a Alex Verhester está do lado dos que projetam as imagens, né? Quer dizer, embora a gente possa criar o nosso próprio filme, existe todo um mundo que é criado ainda a partir do artista, né? E então dá para perceber muito claramente uma crítica, mas um fascínio também por esse mundo tecnológico, esse mundo da comunicação, esse mundo dessa novo tipo de narração, né? E isso e sempre através de um olhar sempre irônico. Então, na mesa de jantar, a gente tem os mesmos personagens nas duas extremidades, antes e depois da tragédia que aconteceu, né, da morte do patriarca, e eles continuam passivos antes e depois do que aconteceu, mesmo com toda a tecnologia comunicacional, ainda existe uma imensa dificuldade de comunicação. É isso. Muito obrigada, Alexandre. Excelente. Exatamente 20 minutos também. Que maravilha. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. E eu passo a palavra a Paloma Oliveira, que já testou a apresentação, né, Paloma? Agora tem que dar tudo certo. Boa tarde, gente. Vocês me escutam bem? Sim, tranquilo. Então, queria parabenizar, né, as pessoas que apresentaram, o Paulo e o Alexandre. Eu sou Paloma, sou estudante de cinema e audiovisual aqui da UESB, em Vitória da Conquista, e sou uma criança ainda, tanto no que diz respeito à prática, quanto no que diz respeito à escrita, né? Mas eu escrevi, submeti um relato de experiência, e é sobre ele que eu vou falar aqui um pouco. E aí já queria pedir também a compreensão de vocês, porque eu acabei pegando uma gripe e talvez eu precise parar um pouco, assim, só para tomar uma água. A minha voz está um pouco comprometida, mas vamos lá. Deixa eu apresentar aqui. Só um minutinho, que essa janela não é para aparecer, não. Agora sim, tudo certo, né? Tudo certo. Pronto, então, o nome, né, o título do meu relato de experiência é Videoclipe, uma conversa entre fotografia e música, e eu trato um pouco, né, eu falo sobre o início dessa prática. Eu começo falando que eu acredito que o videoclipe, ela é uma área do audiovisual que possibilita várias experimentações no que diz respeito à produção, e foi isso que eu fiz. Nesse relato de experiência, eu falo sobre uma experiência que eu tive produzindo um videoclipe para um amigo meu, e aí eu desenvolvi as funções, né, de diretora de fotografia e edição. E nesse relato eu falo um pouco sobre a interdependência entre a fotografia e música, que é, na verdade, uma ideia que a Ariane Rosbach traz num trabalho dela. E aí ela fala que se nos filmes a música é um elemento secundário que serve para intensificar o significado das imagens, no videoclipe ambos são necessariamente interdependentes. E aí é um pouco sobre isso que eu falo, assim, não querendo hierarquizar nenhuma, nem a música, nem a fotografia, mas colocando as duas, assim, no pé de igualdade. E aí, o nome do videoclipe é Videoclipe Sempre em Frente, que é também o nome da música, desde o início, assim. Peraí, gente. Desde o início do processo, né, de escrita do roteiro até a finalização do produto, sempre o que guiou, assim, a produção dessas imagens foi a música e a letra, e o ritmo também, foi isso que deu base, assim, para o que eu tentei fazer. E aí eu descrevo os equipamentos que a gente utilizou, que foram uma Canon 6D Mark II, uma Canon T6,
2 lentes 50, 2 tripés e um drone DJI Mini 2. E a partir daí eu já começo um pouco a falar sobre os desafios e aprendizados, né? As câmeras, por elas serem diferentes, terem sensores diferentes, cores diferentes, foi um pouco difícil conciliar essa questão da compatibilidade delas. A gente tentou setar no momento de gravação de um jeito, né, que ficasse as imagens parecidas, mas às vezes por conta da correria nem sempre isso foi possível. Então eu precisei arrumar algumas questões na pós-produção, corrigindo a cor, e acabou que em alguns momentos, eu não sei se, se a gente chegou no resultado assim, como a gente queria, mas entendendo tudo como um aprendizado mesmo. Para dar continuidade, eu fiz esse tópico da música, as fotografias, e aí é aqui que eu falo um pouco sobre a ideia, né? A música trata um pouco sobre essa questão de continuidade, né? Que a vida continua a despeito das circunstâncias, e aí partindo desse princípio de continuidade, a gente tentou pensar em um elemento que abordasse um pouco essa ideia. Então, a gente pensou numa estrada, e aí esse primeiro frame aí do videoclipe, é uma imagem de drone, né? Ele faz uma movimentação em tilt e logo depois vai para essa segunda imagem, que é esse pôr do sol aí, as árvores em silhueta, que é justamente para combinar com o verso que inicia a música, que fala sobre os finais de ciclos. E aí eu coloquei um trechinho inicial da letra da música, que é Lá se vai o sol e com ele mais um dia lindo, trazendo a paz e a certeza de um novo ciclo. Então, a gente sempre foi pensando nessas imagens de um jeito que desse para conversar imagem e música. Aí, em alguns casos, a gente acabou utilizando da literalidade, né? Se a música fala, por exemplo, de um pôr do sol, aparece um pôr do sol, mas isso também não foi uma regra, né? A gente ficou livre, assim, para trabalhar isso de outras maneiras. E aí, continuando esse tópico, eu falo um pouco sobre as escolhas que a gente teve no que diz respeito à fotografia. A gente preferiu utilizar a iluminação natural. Teve apenas uma cena que a gente acabou utilizando uma luz que tinha disponível no espaço, porque o dia estava já escurecendo, e aí foi o que a gente tinha, então a gente acabou usando uma luz de teto, foi só numa cena, muito rapidinho. A gente trabalhou com cores quentes, mais amareladas também, que casasse com essa ideia de finais de dia, né? Que se assemelhasse de alguma maneira à cor do sol. E a gente, na maior parte do tempo, utilizamos a câmera na mão, apesar de que tem algumas cenas também que foram feitas com o tripé, mas a gente queria um pouco desse caráter documental, como se a gente estivesse acompanhando o dia a dia da pessoa. Aí, para falar um pouco mais sobre o videoclipe, a gente acompanha a história de vida de Daniel, que é esse moço aí que está olhando pela janela. E eu já estou chegando ao final agora, o meu trabalho é bem rapidinho. E para finalizar, eu falo um pouco sobre as obras de Oscar Fischinger, não sei como é que se pronuncia direito o nome dele, mas só um minuto, gente, espera aí. A Rosbach fala sobre as obras dele, ele é um artista alemão que trabalhou com curtas-metragens, e esses curtas dele tinham a finalidade de transformar as músicas em imagens concretas. E aí foi um pouco disso assim que eu quis trazer nesse processo meu, nessa experiência, e falando um pouco também sobre essa reflexão dos sentidos sensoriais. E aí tem uma frase que eu trago no meu relato, que é... Gente, só um minutinho, meu cachorrinho tá gritando aqui, peraí.
Pronto, desculpa por isso. E aí eu estava falando, né, sobre essa frase que eu trago, que é o ouvir imagens e ver a música, e isso tem a ver também com a história do personagem que a gente conta, que é Daniel. Ele é um amigo da gente, ele é uma pessoa com deficiência visual, e no final de tudo a gente acabou tendo dois produtos, um videoclipe e o outro com audiodescrição, e foi feito assim de uma forma muito amadora. Eu tinha uma amiga que fez alguns projetos em relação a essa questão de acessibilidade, e aí a gente conseguiu produzir esse vídeo com audiodescrição também. E eu acho que é basicamente isso, o meu trabalho. E aqui estão as minhas referências. Prontinho. Foi isso. Estou muito feliz de estar aqui participando. Queria agradecer em público aqui ao Rogério, que foi quem me incentivou aqui. Ele é um querido amigo e professor. E é isso, muito obrigada. Parabéns, Paloma, que relato lindo de experiência, amei. Parabéns. Bom, a gente vai abrir o debate, mas antes eu quero pedir licença a vocês, assim, para fazer só algumas considerações em relação aos trabalhos e deixar livre tanto aos autores quanto, né, todos aqui para fazerem perguntas, para a gente poder conversar, assim. Fiz uma leitura bem atenciosa dos textos, né, e aí, falando do trabalho de Paulo, vou falar na ordem, né, um ótimo trabalho, ótima apresentação. Feliz com as referências teóricas, tanto do Rodrigo Carreiro, que também foi meu professor, quanto do Arlindo Machado. Eu acho que é uma interessantíssima reflexão a partir da câmera diegética nos found footage. E essa ideia de como é o uso do equipamento. É até bom que lá no início e no final você retoma, né, um estudo sobre o dispositivo em si. E aí a gente pensar que essa verdade, entre aspas, é uma possível aparência do real que se dá numa construção fílmica e que é sempre uma interpretação, né, de quem elabora uma determinada narrativa. E isso se dá também pelos aspectos visuais que você analisa, quer dizer, esse tipo de gênero, ele tem uma estratégia visual muito específica, né, então tem que parecer verossímil, verificável, com todos os elementos do tremido, né, das questões que não é aquele trabalho, digamos, profissional. E tem uma frase no texto que me chamou muita atenção, quando Paulo disse: se não há câmera, não há filme. E é exatamente isso, assim. E depois eu até queria retomar essa mesma frase, assim, para comentar o trabalho do Alexandre e da Paloma também. E aí Paulo traz essa reflexão sobre o documentário, né? O documentário é sempre uma interpretação da realidade, é um tema que tem um tratamento a partir de um ponto de vista. O mesmo tema pode ter N documentários diferentes, né, elaborados por equipes, por diretores, com diferentes perspectivas acerca do assunto. E aí a gente tem uma construção que se dá de forma muito criativa, né, no documentário, entre operar elementos da realidade com elementos da ficção. Claro que a gente tem vários exemplos que estão mais próximos, talvez, da realidade, outros mais distantes, né, ou seja, mais próximos da ficção, nos trabalhos de documentário feitos no Brasil e até de forma internacional. E aí, desde que a gente começa a estudar, sempre vem a referência do Robert Flaherty, né, com o Nanook e o Esquimó, e a próprio tipo de produção que o Flaherty elabora nesse trabalho, né, de aspectos documentais, e a própria indicação aí dos falsos documentários, né, os mock documentary, que até ontem, quando eu apresentei do Recife Frio, eu também falei disso, né. E aí Paulo faz uma coisa interessante de pensar esse formato, pensar o equipamento, e aí quando ele fala do dispositivo, me lembra muito a questão que a Susan Sontag levanta quando ela fala da onipresença das câmeras. Quer dizer, cada vez mais a gente pode ter, talvez, esse gênero audiovisual elaborado, talvez, com outros gêneros, por conta dessa onipresença das câmeras. E quando você dá o exemplo desse último filme que está no Netflix, quer dizer, através de imagens do Zoom, eu fico pensando quantas produções talvez estejam nesse momento sendo realizadas por conta do período específico da pandemia, em que a gente está tendo, né, uma imensa interação via telas mesmo.
Eu fiquei curiosa, Paulo, depois se você quiser falar um pouquinho, você cita o filme Buscando, se você quiser falar um pouquinho mais, né, para a gente aqui, está lá no texto. E aí também, se você quiser falar como não, partindo da direção de fotografia, e como você pensa a edição desses filmes também, né? Porque imagine, você tem 30 horas lá de telas de gravação, por exemplo, e como é que isso, né, quais as estratégias escolhidas para a edição de uma obra desse gênero. Bom, mas parabéns, assim, eu sempre aprendo com seus textos muitíssimo. E aí, comentando também o trabalho do Alexandre, é maravilhoso, Alexandre, e você trouxe para nós, do MOVE, uma outra perspectiva de pensar a fotografia em movimento. Né? Quando eu comecei a leitura do seu texto, eu falei, caramba, eu acho que a gente nem tinha pensado nisso quando a gente batizou o nome do evento, e Alexandre abriu, eu acho que Alexandre abriu uma perspectiva de trabalhos que talvez o MOVE 2 pode integrar, assim, oficialmente, porque é muito bom esse conceito seu de fotografia em movimento, né? E é engraçado, essa ideia de também você pensa na câmera e você também pensa no dispositivo, né? Com elementos comuns a Paulo e outros não, mas é muito interessante. E aí você traz a tecnologia digital, quer dizer, tem uma popularização, por isso que aí eu retomo também, né, dialogando com o texto de Paulo, quando ele fala da onipresença das câmeras, e aí você traz a facilidade, a popularização que a gente tem em função desses dispositivos. E a obra que você busca analisar é maravilhosa, porque vai falar de cinema, vai falar de vídeo, vai falar de pintura, vai falar de arte, vai falar de tecnologia digital, né? À toa que ela é híbrida, integra. E aí eu queria só, assim, sugerir, talvez você já conheça, tem os textos do Antônio Fattorelli, que ele tem um livro que é Fotografia Contemporânea e as Novas Mídias, é professor da UFRJ, eu acho que comunica muito com o seu trabalho. Quando eu estava lendo, eu falei, caramba, até quando você coloca essa coisa da imobilidade, né, e do movimento, o Fattorelli faz uma teorização muito rica, depois eu te dou a referência do livro direitinho aqui no chat, mas procure por esse nome, o professor Antônio Fattorelli. E essa ideia também da construção da imagem no cinema em função da temporalidade, né? Eu acho que também você pensa nisso através dessa obra de uma maneira muito rica. E muito interessante seu texto, porque ele é dividido em partes, que você pega o Tempus Morte e faz uma análise a partir de cada aspecto. Então, você vai para a ciberarte, você vai para o cinema, você vai para o vídeo, você vai para a tecnologia, e é muito rica essa análise sua, é maravilhosa, assim. E aí eu fiquei pensando para te perguntar, e se você quiser comentar, mas antes da pergunta, tem mais umas coisinhas aqui para falar, né? Eu adorei a apresentação, porque aí você abriu e mostrou como essa obra é interativa de fato, e na verdade, eu acho que, assim, se me permite, é uma pseudo-interação, né? Porque eles não atendem o telefone, então é uma pseudo-interação com o público, na verdade. E tem um jogo de contrastes rico, porque, assim, é a mostra da natureza morta, mas com a ideia dos insetos que estão, entre aspas, vivos, né? É maravilhoso isso. E claro que, e aí você usa um livro que eu gosto, do Arlindo Machado, que é o Made in Brasil, né, sobre o vídeo e a videoarte, porque realmente o dispositivo que inaugura a videoarte é, de certo modo, o vídeo, né? A videoarte se apega ao dispositivo enquanto filmagem de vídeo mesmo. E quando você mostra a última foto e traz a referência do Roland Barthes, que é maravilhosa, quando eu olho aquela imagem, eu lembro do autorretrato de Bayard, né? O afogado, com aquele texto, cadáver, né? Aquele apelo todo lá, fazendo um protesto em relação ao governo francês. E aí eu penso que, de que maneira essa diretora de fotografia, ela traz a narrativa e a representação da morte, né? É o estático, é a imobilidade, mas que tem um movimento, e uns elementos super estereótipos, assim, a putrefação, né? A desorganização do espaço, né? Morreu, então fica ali desarrumado, desorganizado, assim, e é ótima essa analogia e pensar essa obra à luz da Caverna de Platão. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho como a direção de fotografia ajuda a contar essa história, já que ela também vai ajudar a revelar esse dispositivo fílmico nesse sentido. Mas aí pode ficar livre para comentar como quiser, viu? À vontade. Parabéns, assim.
maravilhoso. Você trouxe um aspecto de fotografia em movimento que a gente vai ter que estudar mesmo, assim, tem um campo aí. E Paloma, amei o seu relato de experiência, né? O seu texto tão bonito, assim, você contar como autora do trabalho prático, né? Que elaborou lá a proposta são 5 videoclipes, né? E está produzindo o terceiro, 2 estão prontos, não é isso que está no texto? O terceiro está em produção. E isso mesmo, o videoclipe pode atender literalmente a letra da música ou não, né? E romper. Eu sou velha, então eu sou assim do tempo de Thriller de Michael Jackson. Eu e Matheus aqui, os fãs de Michael Jackson. Então a gente tem algumas referências assim de videoclipe. Entreguei Matheus, olha, fã de Michael Jackson. Mas eu gosto como você elabora o seu processo criativo. E aí também vou te dar uma dica de referência. Tem 2 professores na Universidade Federal de Pernambuco que trabalha muito sobre o videoclipe. É o Tiago Soares, tem livros publicados, milhões de artigos publicados, pode procurar o Instagram dele, conversar, é uma referência gigante no Brasil. E o Géder Janotti Júnior, né? Os 2 são professores da UFPE, trabalham muito com videoclipe, você pode ler muitos textos dele, vai ter muita coisa interessante. Eu fiquei curiosa onde ver esses seus videoclipes, a gente quer conhecer essa obra também, né? Eu fiquei pensando, já que você trata dos equipamentos e você bota uma foto ali, a gente vê, eu bati o olho e vi o drone, vi as câmeras, enfim, e fiquei pensando, cadê os elementos de iluminação? E aí no texto você explica, né, uma iluminação natural. E talvez à medida que você for aprofundar os estudos, talvez em algumas cenas o natural não é tão natural assim, porque é uma lâmpada da casa acesa. Quando você fala do ambiente interno, tinha uma lâmpada no ambiente, ela já não é tão natural assim, mas isso é coisas para você trabalhar no futuro. E também quando você fala da câmera na mão, assim, né? Ontem à noite a gente teve uma mega super linda aula com o Hernani, e ele falando da câmera na mão, acho que mergulha ali, revê, pega lá os filmes do cinema novo, de Luft, acho que tem ótimas referências para você escrever sobre câmera na mão. E eu estou falando isso porque você nos mandou um relato, mas eu acho que você tem um potencial gigante. Primeiro, na prática, continue produzindo. Segundo, na teoria, transforma isso em artigo mesmo, né, mergulha, traz as referências, publica mais, traz o seu processo criativo, traz as referências teóricas, que vai ser maravilhoso. E lá no finalzinho do seu texto, você fala uma coisa que para mim foi maravilhosa, que também está aqui na apresentação, né? O personagem principal do clipe é uma pessoa com deficiência visual. E eu falei, caramba, isso é magnífico, você tem que trabalhar bem essa questão. E colocar acessibilidade, né? Quando você coloca, olha, o primeiro vídeo já tem audiodescrição. Gente, isso é absolutamente fantástico, você tem que mergulha nesse ponto. Isso é ótimo, assim, isso é incrível e é muito bom. Você vai longe, hein, Paloma? A gente ainda vai te ver muito aqui no MOV, em outros eventos, viu? Parabéns. Eu tinha uma pergunta para a Paloma. Olha, só a Paloma não tem pergunta, tá vendo aí? Só dei sugestões e pitacos. Mas aí eu vou deixar aberto agora, se os autores quiserem comentar, e quem mais quiser comentar e fazer perguntas, ou eu volto para Paulo, a gente faz uma rodada e depois volta ao público, não sei. Eu falo muito, minha gente, tem que me cortar. Mas é interessante isso, né, da direção de fotografia, né, nesse filme, porque, bom, o público faz a montagem, mas também, de certa forma, a fotografia, a Alex Verhest, a arte principal dela é fotografia também, né, mas acho que é o trabalho dela, mas também com a pessoa que tá entrando na instalação, né? Porque ela pode olhar mais fixamente para uma determinada tela. Ela também está montando, ela também está dirigindo a fotografia de uma certa forma, né? Eu acho que é conjunta, né? Uma direção de fotografia conjunta da artista com o espectador, né? Isso é muito interessante. Paulo, quer comentar? Sim, posso tentar responder, se eu olhar direito ainda. Mas obrigado pelos comentários, Juliana.
Em relação ao Buscando, né, eu acho que é um filme emblemático. Eu até pretendo escrever um capítulo, quer dizer, ser um dos filmes de análise do meu capítulo que eu estou escrevendo agora, porque ele é um filme de ação, de aventura, não sei enquadrar muito bem, mas é um filme que se passa todo no sistema operacional lá da Apple, né? Então, toda a diegese é construída a partir de interação com Google Maps, com YouTube, com Skype, com busca de arquivos na verdade é uma filha de um rapaz que desaparece, e aí ele vai investigar toda essa narrativa a partir da memória do computador dela, dos e-mails que ela trocou, da conversa de Skype que ela teve, e aí ele começa a interagir. E aí eu acho que é bacana porque essa multiplicidade de dispositivos capazes de filmar viabiliza esses filmes, como você falou, né? Tem alguns filmes experimentais, né, tipo Look, de 2005, que é um filme difícil de achar, quem quiser depois eu posso mandar, é feito só com câmera de vigilância. Filme de ficção feito com câmera de vigilância real, então ele cria uma historinha a partir das câmeras de vigilância. Tem o que chama The Road Movie, que é um filme só com câmeras de carro, né? Aquelas câmeras que ficam no tablier ali, dashboard cam, né, de carros. Então o cara juntou várias aquelas câmeras que são muito comuns na Rússia, né? Fez um filme só com isso. Então assim, a gente tem dispositivo por toda parte. Eu acho que até o videoclipe da Paloma é uma forma de a gente mostrar isso, né? A gente teve ali 2 câmeras, um drone e tal. Então assim, já tem uma multiplicidade de dispositivos que a gente, pensando num realizador lá de décadas atrás, ter uma câmera era luxo, né? Hoje em dia, a gente na universidade consegue ter essas 4, 5 e fazer um trabalho que, às vezes, vai dialogar com a própria natureza do dispositivo, né? E isso vai estar no filme. No caso da Paloma, ela tinha a preocupação de neutralizar essa diferença, né? De deixar o drone com as DSLRs dialogando. Mas para outros filmes vai ser justamente essa diferença que vai marcar. E aí eu posso falar até dessa ideia da montagem, né, que tu perguntou, Ju, porque alguns filmes usam a natureza do dispositivo para imprimir uma experiência ao espectador. Eu gosto muito de uma frase, de uma citação da Julia Leida, que é uma professora americana que escreveu um livro que chama Pós-Cinema, né, Teorizando Pós-Cinema do século XXI e tal. E ela fala que esses filmes que têm câmera de vigilância, eles obrigam o espectador a escanear o quadro em busca de algum acontecimento, né? Porque essa é a sensação, essa é o nosso gesto diante de uma imagem de vigilância. A gente espera que algo vai acontecer naquela imagem estática. Então a gente não acontece nada, a gente fica olhando tudo estático e a gente fica procurando algum evento estranho acontecer, algo que desvie daquele padrão. Porque sempre que a gente vê uma imagem de vigilância, a gente está vendo no Jornal Nacional, no Fantástico, é porque vai acontecer uma explosão, um tiroteio, uma batida. Então, assim, naturalmente, aquele dispositivo já evoca essa expectativa de procurar no quadro. E aí eu acho que começa a se desestabilizar aquelas 2 estruturas super canônicas do cinema, né? O tempo e o espaço. Porque é uma temporalidade ali contínua, um espaço, né, que é estático, não se explora o espaço, não tem movimento, e isso aí é mexer muito, né? Por isso que muita gente fala de pós-cinema, de cinema do caos, de cinema, né, desconstruído, aí tem um monte de nomezinho, mas eu acho que esses estatutos do cinema estão sendo colocados em xeque o tempo todo, inclusive com o trabalho que o Alexandre mencionou ali, né, da gente colocar, né, o que é cinema, não é cinema. Eu acho que cada vez mais faz menos sentido, né, querer estratificar o cinema como algo, né, maior, diferente, e por isso que eu acho que a preocupação da gente até de dar nome ao evento foi de não falar de direção de fotografia só, ou fotografia cinematográfica, ou, sabe, dizer fotografia de cinema e audiovisual, como se fosse, tem cinema e tem o resto, né? E aí acho que a gente chegou nesse nome de fotografia em movimento, que é um nome ainda polêmico, né? Mas que ele talvez contemple um pouco mais essa ideia de uma fotografia que está na TV, que está no filme, que está na série, está na televisão, está na internet, está na videoarte, e eu acho que o trabalho do Alexandre contempla bem isso. Só para não estender muito, tem filmes, eu acho que a montagem é uma coisa muito delicada. Tem um filme muito ruim, com uma montagem muito boa, né, que é o The Blair Witch Project novo, a versão nova do Bruxa de Blair. É um filme que é montado com, pelo menos ali, uma dezena de câmeras diferentes, ou seja, tem câmeras de auriculares, né, pelo menos umas 4 câmeras auriculares em cada um dos personagens principais. A gente tem um drone, a gente tem GoPro, a gente tem câmera DSLR, a gente tem filmadora mais convencional. Então, assim, no meio desse monte de câmera,
a montadora fez um trabalho virtuoso. Uma pena que o filme não seja bacana, né? Mas que é um trabalho hercúleo ali de montar tudo isso, e de negociar, e de a gente entender o plano e contraplano a partir da câmera na orelha, né? Mas que a gente entende também quando surge ali o drone, a gente reconhece qual dispositivo está filmando o quê. Eu acho que isso é muito bacana, né? Não quero dizer que a gente está, tipo, dependente do dispositivo, né? Ou refém do dispositivo, mas eu acho que o dispositivo, ele é, hoje em dia, parte da cultura da gente, né? Então, ele está presente nos filmes, é interessante também. Paloma, você quer comentar alguma coisa? Eu quero. Eu queria agradecer, né, pelas indicações aqui, anotei o nome dos professores que você falou, e aí vou tentar me aprofundar mais, tanto na prática, né, quanto na escrita, e vou deixar aqui no chat o link tá no YouTube, os vídeos, aí eu vou deixar para quem quiser ver depois e deixar uma curtida, um comentário, que faz parte também do nosso trabalho. E aí, só uma coisinha que eu queria falar, minha voz está falhando um pouco. Eu acabei não comentando, né? Mas no artigo eu escrevo que o drone foi uma experiência nova, assim, porque é uma aquisição nova, e aí é completamente diferente, assim, lidar com esse negócio que voa e que filma também, assim, mas aí foram alguns testes, assim, para sair algumas imagens, mas é isso, faz parte, a gente vai aprendendo, assim. E é isso, muito obrigada. Obrigada a vocês. Bom, fica aberto aqui, quem quiser fazer alguma pergunta, um comentário, uma sugestão, uma indicação assim de livro, de filme, telas, pinturas, né, Alexandre? Ó, tem uma pergunta do Tiago aqui, Alexandre. Você quer abrir o microfone, Tiago, ou eu leio? Eu posso falar, então. Por favor. Diga de onde você é, de que cidade, que instituição também, por gentileza. Deixa eu aparecer aqui, né, que a gente sempre fica sem a Oba! câmera, né? Deixa eu aparecer aqui. Apareça, por favor. Enquanto o Tiago, perdão, se organiza, a Alexandre tem um comentário do professor Atílio aqui, deixa eu recuperar, que já está lá. O professor Atílio diz assim: caro Alexandre, amei você trazer como referencial teórico Barthes e o Arlindo Machado numa pesquisa voltada às imagens técnicas. Eu recuperei porque estava lá em cima no momento da sua fala, então eu trouxe para cá. Por favor, Tiago. Bom, então, boa tarde, né, a todos e todas. Eu sou de Curitiba, sou professor de fotografia na Unespar, aqui, a Universidade Estadual do Paraná, na FAP, né, tem um curso de cinema, e eu dou aula de fotografia ali. E, enfim, estou acompanhando o MOVE aí por conta que eu participei da Socini em 2019, né, e aí conheci o grupo, né, que está fomentando, né, o evento, né, tudo. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar participando aí. Para mim é uma satisfação, assim. E aí eu fiquei pensando um pouco, né, sobre o trabalho do Alexandre. Eu gostei demais, assim, porque eu, enfim, também ministro disciplinas de História da Arte, vídeo instalação, né, então, quando o Alexandre trouxe o trabalho para nós aqui, e eu fiquei, assim, muito surpreso, assim, porque eu não conhecia, já anotei aqui, já um monte de coisa, mas aí eu fiquei pensando um pouco, duas coisas, é uma pergunta e duas, na verdade, duas perguntas. Uma seria essa que eu coloquei ali, se o Alexandre pretende fazer alguma ligação na dissertação dele em relação a algum trabalho do Bill Viola, principalmente esse trabalho que eu coloquei aqui, eu não sei traduzir exatamente, mas está aqui, The Quintet of the Astonished, que é que não sei porquê, mas me remeteu muito a esse trabalho, apesar de ser um trabalho videográfico, né, é um trabalho de vídeo, não é um trabalho, mas tem alguma questão ali relacionada que eu pensei na questão do movimento, do espaço e do tempo, né, que acho que tem uma ligação ali interessante. Então, uma pergunta seria essa, se você vai fazer algum apontamento ou não,
E outra coisa também que eu me lembrei um pouco, que me fez lembrar isso também, são aquelas, os cinemagraphs, né, como é que é a cinematografia, né, que é aquela coisa de um vídeo e que se escolhe um pedaço que o vídeo vai ficar em movimento e o restante vai ficar estático. Também me lembrou um pouco isso, pensando nessas novas tecnologias que você pretende abordar também aí. Então, enfim, um pensamento que eu tive, meio pergunta também. Obrigado, gente. Então, sobre o Bill Viola, foi a banca de qualificação há pouco tempo, né? Tem um professor que falou justamente isso, e eu agora estou preparando para finalizar a dissertação, e provavelmente eu peguei especialmente aqueles vídeos que tem o movimento muito lento, né? Eu acho que tem muito a ver, né, com o que eu estou buscando, e provavelmente eu devo explorar mais na primeira parte, né, que eu pretendo na primeira parte fazer esse apanhado histórico, e numa segunda parte trabalhar mais com temas mesmo, para não ficar muito preso nessa conversei com o meu orientador para eu não ficar muito preso nessa questão histórica, e tentar buscar os temas que Tempest-Morte suscita, né? Eu acho que principalmente a questão do movimento e o não movimento, e a questão da interação e da não interação. Acho que são duas coisas principais. E isso que você falou, acho que é interessante. Depois você me passa, eu vou dar uma pesquisada também, essa segunda coisa que você disse. Eu vou te enviar um link aqui, daí para você. Obrigado. Achei. Beleza. Obrigado. Bom, quem quiser pode fazer as perguntas no chat, ou pode abrir microfone, câmera, fiquem à vontade, por favor. Obrigada, Paloma, aqui pelos links, nós vamos assistir, estou curiosa. O Leandro levantou a mão aí, Ju. Leandro Cunha. Oi, Leandro. boa noite a todos e todas. Estamos aqui juntos desde as 2 da tarde. Vamos lá. Paulo, eu queria, na verdade, conversar um pouco, né, com o teu trabalho, né, sobre a questão, né, relacionada a found footage, né, e como isto está presente, né, nessa questão do corpo como evidência, câmera, corpo, evidência, o olhar na linha do tiro, certo? E eu faço muito uma reflexão disso aí com cinemas de ocupação, com cinemas, né, de emergência, e também aqui no Recife com o 29M, também, né, as mobilizações aqui, no caso do Recife, vocês todos e todas, né, souberam, né, o que aconteceu de fato, né. Então, eu acho que eu estou falando isso porque eu estive filmando também esse texto me lembrou a esta câmera olho, esta câmera presença e este olhar também na linha do tiro, né? Tá passando um carro aqui na Boa Vista, né? Então este olhar que está ameaçado, né? E aí isso também é impresso, né, na captura e na conduta, né? E o que o corpo passa, né, para a câmera e provavelmente o que ela é impressa no disco líquido, no fotossensível, né? Eu acho pulsante isso, que se me refere também lá atrás, né, ao fotojornalismo, né, ao jornalismo de área de conflito, né, a câmera, né, em áreas de conflito, né? E aí como isto é presente, né, e muito bem utilizado, né, no cinema de horror, né, já nesse pós anos 90, né, utilizado. Então, eu fiz essa miscelânea, né, de texto também, aí é engraçado, né, que a gente que estuda e produz, e está também nessas situações, a gente se lembra dos autores, juntamente com as técnicas, então, assim, no ato, no mesmo momento, a gente está filmando, mas está lembrando de Didi Uber, mas está ao mesmo tempo pensando, né, as referências, o que está acontecendo ali, e o seu corpo, né, como testemunha e evidência na linha de frente, né? Então, isso tudo acontecendo aqui agora, né? Eu estou falando só esse relato, porque nessas referências que você apresentou, isto é bem impresso,
né? E se você observar nos audiovisuais, né? Vamos lá, audiovisuais, né? Porque essa mescla, né, de bitolas, né, de dispositivos, né? Como você bem falou aí, né? O cinema e audiovisual é como se fosse cinema e o resto, né? Isso é muito evidente. Mas é isso que eu queria só aquecer o debate, né? Como isso é presente, isso é testemunho. Bom, era bem isso aí que eu quis comentar. Obrigado, Leandro, pela consideração. Eu concordo totalmente, assim, eu acho que eu estou tentando me lembrar, mas a minha memória é péssima, né? Mas, assim, tem uma autora que classifica como gêneros do corpo, né? Justamente o horror, acho talvez o mais fundamental gênero do corpo, né? A comédia e a pornografia, se eu não me engano, como sendo essas imagens que dialogam diretamente com o corpo. E eu acho que é possível dissociar, né, essa experiência da câmera presente, da câmera corpo, né? Lógico que isso não é uma coisa nova, né? Foi proposta pelo Found Footage, é uma coisa que vem já na discussão do cinema de décadas, mas esse corpo presente em cena, eu acho que ele é muito marcante, e eu particularmente gosto muito de um filósofo alemão que ele foi base para minha dissertação, que é o Gumbrich, né? Que o livro mais canônico é o Produção de Presença, o que o sentido não é capaz de transmitir, né? E eu acho que é justamente, talvez até para Paloma também seja interessante, né? Que é uma coisa sensorial e tal. Eu acho que a tese do Gumbrich, apesar de ser muito contestada, né? Pelo menos lá no nosso PPG-Com, eu acho que é uma tese muito próspera, né? Apesar de ser desenvolvida pela literatura, eu acho que ela é muito próspera para análise do cinema, né? Para pensar o cinema e para entender que o sentido ele é muito restrito, né? Uma ideia de pensamento racional, cognitivo, é muito simplista, né? E que a gente experimenta hoje o mundo com o corpo e que quando a gente ativa essa experiência de uma câmera viva, pulsante, enérgica, que está em cena, que está em conflito, que treme, que teme, né? Que ela é alvo também, a gente está ativando toda uma sensorialidade, né? Então eu acho que o cinema áptico, né, esse cinema das sensações, é um cinema que está em discussão. Eu acho que é uma pauta fundamental para a teoria contemporânea do cinema, né? Para quem tiver curiosidade, eu acho interessante, como um livro introdutório, o livro do do Thomas Elsaesser e Martin Heidegger, eu acho que é Teoria do Cinema, uma introdução através dos sentidos, né? Que ele vai trazer cada capítulo tratando de um sentido. Eu acho que é uma proposta de releitura da teoria do cinema a partir dos sentidos. Acho que o livro recente que o Erli Vieira Júnior lançou também, falando de cinema áptico, acho que são obras que vão dialogar com essa coisa do corpo no cinema, né, o cinema e o corpo. Acho que o horror veio de uma tradição muito problemática, né, principalmente com o corpo feminino, né, com os body horrors, né, uma coisa de exploração, da violação, da mulher, da final girl, né, a mulher, a virgem, não sei o quê. E eu acho que essa exploração, porque o Found Footage traz, né, apesar de não ser uma crítica direta ao formato anterior, é uma forma de chegar ao efeito de horror sem essa violação do corpo, né, mas sim através da transformação da diegese e tal, e através de efeitos muito mais sensoriais do que efeitos de violação, e que é uma crítica que eu acho que quem estuda o gênero de horror tem que fazer, né? Porque é um gênero que foi construído em cima de muito problema, né? De misoginia, de racismo e é isso. Eu vou colocar aqui a referência no chat. E Nina quer falar, né, Nina? Dale aí. Nina, pode falar. É uma inquietação, assim, uma angústia que eu queria dividir com vocês, queria ouvir vocês sobre isso, porque me parece, né, fiquei pensando nisso a partir de algumas falas, acho que talvez, em especial, a fala do Leandro tenha me trazido isso.
Tem alguns autores que vêm sendo muito utilizados, eu penso especificamente no de Dilberman e principalmente no Rancière, que eu tenho um pouco a sensação de que alguns daqueles conceitos, eu não sei, eu fico pensando se são coisas com as quais já se trabalha há muito tempo, mas não se dava nome, não tinha um conceito. Me parece que se cria um conceito para uma coisa que se trabalha há muito tempo, e como na geopolítica do conhecimento, né, eles estão no centro da geopolítica do conhecimento, a gente usa muito. Eu fico pensando se até que ponto esses conceitos são realmente relevantes para a gente. E é isso que eu estou falando, não é uma crítica, é uma inquietação minha, né? Tipo, até que ponto, sei lá, esse corpo que está em perigo, até que ponto a gente precisa de um conceito para isso que não é da mesma matriz onde essas câmeras começaram a surgir, ou até que ponto a gente descrever isso já não resolveria. Não sei, é uma questão acadêmica para mim, que eu vejo que nos últimos, né, tem surgido, principalmente, né, de autores que são no centro dessa geopolítica do conhecimento, conceitos para práticas que não necessariamente são de lá, e fico pensando até que ponto a gente precisa, até que ponto isso ajuda a gente ou não ajuda a gente, não sei, fiquei pensando, assim, me instigou vocês trazerem esses conceitos. Mas é isso, não é crítica, não tem resposta não, só queria ajuda para pensar essas coisas. Porque às vezes eu leio os conceitos desses caras e penso, cara, todo mundo sabe disso, tipo, todo mundo já escreve perfeitamente sobre esse assunto sem esse conceito. Mas, ao mesmo tempo, criar conceitos para as coisas é importante. Então, não sei. São autores que me dividem aí na necessidade de alguns dos seus conceitos. Nina, só complementando a tua fala, eu acho que tem um livro interessante, não sei se vocês conhecem, que é o Imposturas Intelectuais, que é do Sokal e... cadê aqui? Esqueci o nome do outro autor. Mas é Jean Bricmont, que ele dá uma criticada justamente nessa base de academia francesa, né? E eu acho o nome do livro interessante, né? Imposturas Intelectuais. E ele mostra como existem vários conceitos que já existem em outras áreas, que a gente simplesmente incorpora e bota um nome mais bonito, ou criação de conceitos em cima de coisas que já existem, né, e só dá um nome e aí bota a grife. Utilização de conceitos errôneos, né, da matemática, da física e tal, que é uma coisa que o Deleuze faz muito. E eu acho isso interessante. Esse livro é interessante, apesar de ser polêmico, né, porque eles mandaram um artigo para uma revista bem famosa, o artigo foi aceito, e depois eles divulgaram que o artigo só tinha abobrinha, e que não tinha nada escrito nada com nada, e que ele foi aceito numa das mais importantes revistas do mundo, né, eu acho isso interessante. Isso faz a gente pensar a nossa eterna condição também de a base do nosso conhecimento, né? Eu venho de estudos recentes de teorias da América Latina, por exemplo, estudando autores latino-americanos, e é até difícil essa corrente latino-americana, porque eles também estão citando o tempo inteiro autores europeus, né? Os cânones, etc. É interessante pensar, mas é uma ótima inquietação, assim, para a gente pensar. Alguém mais quer comentar? Mas assim, sou absolutamente contra, né? Tipo, agora não pode mais ler da europeu, agora não pode mais citar estadunidense, né? Essa distorção do decolonial, né? Esse decolonial de internet, né? Que não é o nosso, óbvio, né? Não tem como não citar, não é nada disso, mas é isso. É isso. O próprio Paulo falando na apresentação dele do Batalha do Chile, né? Aí, conceitos que vêm de uma outra tradição, de uma outra concepção de política, de um outro lugar, que eles vão ajudar a gente a pensar ou não. Né? Eu não sei, eu fico, por outro lado, tu não vai usar conceito, mas só descrever que a câmera é daquele jeito e está ali em vivo, sem conceituar isso, é uma dúvida mesmo. Mas é ótimo, faz a gente pensar, é muito bom. Muito bom. Bom, quem mais quer comentar, sugerir, fazer perguntas? Acho que eu vou fazer um comentário. Poxa, essa inquietação de Nina merece uma outra mesa para a gente comentar. Mas eu tenho passado essa experiência rapidamente, assim, na minha escolha teórica da tese, né?
assim, embora eu esteja trabalhando com McLuhan, que é canadense, mas, de fato, na época dele, foi especialmente escanteado por uma geopolítica dali da Europa, né, que ele é contemporâneo de Foucault, de Bourdieu, de todo mundo que a gente conhece, né, e que fez questão de fazer uma péssima leitura da obra dele e tal, assim. Então tem um pouco disso aí que Nina traz, e aí me veio à mente agora. Mas eu vim fazer só 2 comentários aqui. Primeiro, Paloma, poxa, eu vou ver já aqui o seu clipe, mas parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho também de ir lá fazer o clipe, né, pelo esforço, assim, essa escrita audiovisual é muito importante. E o seu relato, eu gosto muito do seu relato, porque ele traz para a gente o teu processo de tradução de uma visualidade que está na música para as imagens, né? E eu falo isso assim muito tranquilo, porque esse é um método que até hoje os diretores de fotografia recorrem, né? Um dos métodos, né? Mas é muito recorrente, né? A gente poderia procurar vários filmes, os making-of dos diretores falam, me baseei em tal quadro. Aí essa fotografia tudo pintou. Olha aqui, o Sin City é quadrinhos do Frank Miller, né? Quer dizer, é um processo que você já adentra com muita sabedoria, né? Nesse seu começo, na sua graduação, assim, e que eu acho que você tem que potencializar nos seus próximos trabalhos, né? Porque é isso que acontece até hoje, assim. Não é o único método de produção de imagem, de criação, de construção da imagem, mas é um método valioso, assim, para você alçar assim, resultados muito além do que você poderia alçar de outra maneira, né? De repente encontra um pintor, uma coisa que você quer reproduzir, né? Eu tive uma experiência aqui de fazer um documentário, acho que faz uns 5 anos, e aí era um cartunista, né? E eu escolhi fazer o documentário em preto e branco, e briguei até com o personagem, o personagem queria colorido, eu disse, não, que é isso? Né? O seu cartão é preto e branco, não, mas no meu imaginário ela tem cores. Eu digo, mas no meu não. Enfim, né? Mas eu digo assim, é porque é quando a gente vai atingindo uma maturidade de fazer as escolhas para a construção da imagem. E esse seu relato é precioso, né? Você está num caminho maravilhoso, assim. E, Paulo, eu tô achando que a gente vai convergir ano que vem para fazer um artigo juntos. E eu vou dizer assim que eu acabei de fazer uma das análises aqui do meu trabalho da tese, né? Que na verdade eu faço uma discussão, claro, fundamentada numa outra perspectiva, dos documentários que usam essa câmera e entregam ao personagem, né? Eu falo isso, mas aí eu chamo a atenção para um ponto. Eu gosto muito do texto que você usa do Carreiro, já usei esse texto, inclusive, na discussão em sala de aula. Antes daquele texto, eu já fiz uma experiência de documentário, entregando uma experiência que eu fiz de entregar uma câmera a uma criança por um fim de semana, a filha de um amigo meu, que eu fui passar um fim de semana na casa dele em São Paulo, e é até Nina o nome dela. Na época ela tinha 8 anos de idade. Aí ela chegou para mim assim, tirei a câmera, ela disse assim, o que é isso? Né? Aquela curiosidade, aí eu expliquei a ela o que era e como filmava. E deixei 2 dias ela brincando com essa câmera, e quando eu trouxe, que eu vi as imagens, eu pirei, assim, com o processo, que aí é quando eu vou chegar, assim, para tentar buscar uma coisa que poderia avançar, até no texto de Rodrigo, assim. O texto é impecável, o seu texto também, seu lance, mas não buscar essa coisa de tentar explicar que é uma imagem de documentário, porque flerta com a verdade. Eu acho que tem uma grande tradição de discussão, uma grande tradição em torno do documentário versus ficção, né? E aí a tradição ela vai e aproxima e tudo, mas mesmo aproximando, fundindo, ela ainda permanece, né? Então eu fico pensando, e é o que eu fiz agora, na dinâmica entre usuário e equipamento, né? O que o autor me oferece, e como essa dinâmica, independente de gênero no cinema, ela vai criando formas de tradução de experiências. E eu acho que o found footage ele tem também uma visualidade que talvez seja pouco a gente tentar classificar como ficção e documentário, e sim uma visualidade de tradução daquelas experiências que não se daria a partir de outras câmeras e a partir de outras estratégias, né? Na verdade, a busca parece que é sempre de traduzir, de criar uma visualidade
que traduza o medo, que traduza outras sensações do personagem, né? Então, é mais como forma de tradução. Eu estou falando isso porque eu saí também dessa armadilha de pensar essa câmera no documentário e estou pensando, né, o cinema como uma forma de tradução de experiência independente de gênero, né? Mas aí é só uma discussão que me veio à tona, pensando na sua apresentação, e, de fato, já provocando a ideia de ano que vem, depois que a gente se livrar mais dessas obrigações, a gente fazer um trabalho juntos, escolher um filme, alguma coisa, ou enfim, vai chegar a hora da gente tomar essa cerveja e fazer esse trabalho juntos, né? Mas a gente caminha por esferas parecidas. Até a Juliana botou o Pacific, né? O Pacific é uma experiência extrema disso aí, né? Mas tem uma eu consigo fazer elenquei assim uma série de 8 documentários, eu acho que faz um pouco essa experiência, né? Que faz essa experiência, o Domésticas também, né? Até Rogério fez o texto sobre estou me guardando para quando o carnaval chegar, com aquela câmera final, né? Que é a folia da câmera que ele chama, né? Mas que são formas de tradução da experiência. É um outro caminho, assim, não sei se estou sendo está sendo legível, mas foi uma forma que eu me libertei da ideia do gênero, sabe? Isso aí para um outro trabalho. Isso não é nenhuma crítica ao seu trabalho agora, mas uma possibilidade da gente avançar numa outra discussão, né? Eu ia até te dizer, o Atividade Paranormal 1 não tem direção de fotografia também, viu? Eu tenho quase certeza disso. Acho que a partir do 2, que o cara enricou, né? Foi um custo-benefício maravilhoso. Aí ele começou a fazer uma equipe maior, mas o 1 também não tem. Era isso. Matheus, você que está no horário, só para dar uma dica, dá uma olhada no trabalho do Daniel Meirinho, professor da UFRN, que ele fez uma experiência dessa também, com quilombolas, depois em Portugal, de entregar câmeras para as pessoas se autodocumentarem. É bem legal. Para completar, Meirinho também foi para a África e fez essa experiência também. Ele está com essa experiência em vários lugares, é muito rica. Se quiser o contato, a gente passa, nosso amigo Meirinho. Bom, que bom, né? Um vai falando, a gente vai lembrando assim os filmes, os documentários, né? Isso é maravilhoso. Mais algum comentário, pessoal? É interessante que você, voltando de novo, né? Que você falou sobre a nova, essa outra perspectiva da fotografia em movimento. Como eu já estava trabalhando com a minha dissertação e da banca de qualificação, logo que eu pensei em fotografia em movimento, eu pensei nisso mesmo, né? Da fotografia em movimento, que eu estava mexendo mesmo. E aí depois quando eu vi, depois que eu comecei a relacionar também com a fotografia no cinema, etc., né? Muito bom. Bom, mais alguém? A gente ainda tem 10 minutinhos, para depois a gente se preparar para assistir a programação da noite. Então, bom, larga gente, mais cedo, para a gente também. A Ana Carolina levantou a mão. Opa, Ana, por favor. Seu microfone. Bom, quero dizer que eu gostei dos 3 trabalhos bastante. Quero comentar sobre o trabalho do Paulo, que são filmes que ele citou, assim, que são filmes que eu sempre gostei, na verdade, são filmes que eu gosto, né? Mas que eu nunca tinha parado para pensar essa perspectiva mesmo da fotografia, da direção de fotografia, ou o funcionamento disso para que a gente tivesse essa impressão de que é realidade, né? E aí eu gostei muito dessa perspectiva e dele ter trazido mesmo, porque amplia mesmo a nossa percepção, né, a respeito da fotografia e de como essa fotografia, de como essa fotografia é fundamental para que a gente tenha a impressão de que isso é realidade, né? E então é mais um comentário, não é uma pergunta, mas assim, eu achei realmente muito interessante, porque são filmes que eu gosto, mas nunca tinha parado, e realmente, né, a gente fica imerso ali, a gente tem realmente essa sensação, essa impressão, e enfim, eu mesma, né, que estudo direção de fotografia e fotografia em movimento, nunca tinha parado para pensar assim, como essa impressão ela advém muito disso, dessas câmeras, né, de segurança, enfim, desses artifícios todos, muito pela fotografia. Então, quero
fazer esse comentário que eu achei realmente muito interessante. Sobre o trabalho do Alexandre, achei também muito interessante essa perspectiva de interação entre as mídias, né? Eu acabei de estudar bastante, assim, já vou para os conceitos, né? O conceito de intermedialidade, e aí eu fiquei imersa nisso e vendo as diferentes possibilidades mesmo, né, de interação, e eu achei muito interessante. Eu não conhecia esse trabalho, e para mim foi muito interessante ver um trabalho como esse, de interação entre mídias, né? E aí a gente tem o cinema, tem a pintura, tem, enfim, o vídeo e a internet, enfim, né? Esses espaços online também, e os cyberespaços, né? E ao mesmo tempo uma instalação, então também tem as artes visuais aí, enfim, então essa interação para essa obra, né? Então achei também muito interessante. E em relação ao... Então, assim, na verdade não são perguntas, mas mesmo só pontuando, assim, aspectos que me fizeram, assim, pensar e, enfim, que eu achei interessante de colocar. E da Paloma, achei muito interessante e muito bom o modo como ela tratou do processo, né, dela, assim, de criação, com os videoclipes, e esse relato dela que nos faz também entender um pouco essa relação entre imagem e som, que é algo que eu tenho achado muito interessante, que também tem a ver com essa questão da intermedialidade, mas essa questão da imagem em movimento e do som e dessa relação também, né, que o videoclipe tem, assim, como algo genuíno mesmo, né. Enfim, então é isso. E tem mais uma coisa. A inquietação da Nina também me suscitou também. Eu acho muito bom, assim, né, esses debates, porque a gente vai pensando, assim, possibilita que a gente pense e fique com a cabeça, assim, fervilhando, né, as ideias. E eu fiquei aqui pensando também, eu particularmente sou uma apaixonada pelo Didi Huberman, mas o que eu fiquei pensando, assim, no que a Nina falou, é que realmente nos faz parar para pensar um pouco em relação a essa questão dos conceitos. Por exemplo, no mestrado, né, na minha dissertação, eu pensei muito sobre essa relação entre as mídias, a relação entre pintura e cinema, né, e muito do que eu acabei falando teve muito a ver com descrição e muito a ver com a partir da descrição mesmo, de olhar a imagem, de perceber a imagem, né? Então, no mestrado teve muito a ver com isso, né? Também dos encontros dos artistas nas imagens, e aí no doutorado, quando eu tomei conhecimento de alguns conceitos, né, sobretudo do anacronismo, que é um conceito que o Didi Huberman, ele, enfim, é um conceito dele, mas que é um conceito que ele está lá atrás já de outros teóricos, como o próprio Benjamin já trazia isso com outro nome, o próprio Aby Warburg já trazia isso como sobrevivência das imagens, né? Mas assim, o que acontece? O conceito, ele me ajudou, e essas reflexões todas me ajudaram a aprofundar aquilo que eu vinha pensando antes. Então, assim, falando particularmente da minha experiência com os conceitos, que realmente eles me ajudaram a aprofundar mais aquilo que eu estava pensando antes de um modo mais descritivo, né, assim, então, mais em relação a isso, porque era algo que eu já estava falando lá, eu já estava tratando, às vezes eu até ficava falando, gente, será que eu estou fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo antes e agora? Mas eu entendi que a apropriação desses conceitos, né, me fizeram ampliar mais as minhas reflexões, né. Mas o que a Nina falou é muito isso mesmo, né? Porque são coisas que já existem e as pessoas colocam nomes, assim, né? Vamos dizer assim. Mas, às vezes, as reflexões que permeiam esses conceitos, né? Às vezes abrem mais.
E aí, no meu caso específico, isso me ajudou a ampliar mais o que eu estava pensando lá atrás, talvez de um modo mais descritivo. Enfim, eu não sei se foi isso que a Nina colocou, mas me fez pensar um pouco de por que mesmo usar esses conceitos. Será que é para usar porque está na moda, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De escolher aquilo que realmente vai ajudar a ampliar o que a gente está querendo dizer e não simplesmente porque está na moda, né? E então eu acho muito válido, eu gostei muito dessa reflexão que a Nina trouxe para a gente ficar realmente atento do porquê das escolhas, né, de determinado conceito, e se isso realmente ajuda a gente a pensar e ampliar o que a gente está querendo pensar, ou na verdade faz a gente ficar talvez mais preso e impossibilite as reflexões, né? Então acho que foi muito interessante isso também que a Nina colocou. É isso. Obrigada, Ana. Ótima reflexão. Bom, mais algum comentário? Então, eu agradeço muitíssimo a participação de todos, especialmente de Paulo, Alexandre e Paloma. Quero muito encontrar Alexandre, Paloma e Paulo aí nos eventos, né, com trabalhos maravilhosos, e Paloma, nossa produtora de videoclipes, que maravilha. Bom, então eu convido todos, eu até coloquei o link aqui no chat já direto, para quem quiser já deixar arrumada aí a tela do computador. Hoje à noite a gente vai ter uma mesa redonda sobre restauração e preservação das imagens em movimento, com a Patrícia de Filipe e o Lauro Scorel, às 20 horas. Né, o canal do YouTube da Foto Unicap, coloquei o link direto. Amanhã à tarde a gente tem 2 sessões de apresentação de trabalhos às 14 horas, nas salas do Google Meet. E às 16 horas, no canal do YouTube, né, teremos o lançamento dos livros. Às 20 horas, a gente terá a mesa de encerramento com Heloísa Passos, Beto Martins e Leonardo Feliciano sobre Luzes e Rostos do Brasil. Então, até mais, né? Muito obrigada, muitíssimo obrigada. Parabéns a todos, né? Estou super feliz aqui com a mesa. Grande abraço. Fábio, eu quero falar com você. Fábio, está me ouvindo? Fábio?